Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Este é o programa A Voz da Profecia, por sinal, o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. Começou em 1943, olha aí, há 77 anos, anunciando a mensagem de salvação, anunciando que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E um dia, Ele virá para buscar os seus filhinhos e nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. A Voz da Profecia é um ministério que sempre une a pregação da palavra de Deus com a boa música sacra, com a música cristã. Por isso que esse casamento aí entre o orador da Voz da Profecia e o quarteto Arautos do Rei, esses jovens abençoados por Deus com um dom tão lindo para cantar, para glorificar, para louvar o nome do Senhor. E por falar em Arautos do Rei, olha aqui, ó. Eles estão aqui na parede, estão aqui no quadro, estamos todos aqui, não é? Os meus amigos do quarteto, juntamente com a esposa, com os filhinhos, nós formamos uma família muito linda, muito abençoada, e eu tenho o prazer, juntamente com o pastor Jader e os meus amigos que cantam, e também o Vitor Bahia, que é o nosso técnico de áudio. A gente sempre, os 7, viajamos juntos pelo Brasil, anunciando o Evangelho, e isso para nós é um grande privilégio. E muito obrigado porque você está aí, mais uma vez, nos dando audiência, porque você está aí disposto a ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Senhor. O quarteto vai cantar, como sempre faz, ainda mais 2 músicas lindas. E você vai ver um testemunho de alguém que, com a bênção de Deus, tem vencido, a despeito de todas as lutas da vida. E eu quero compartilhar com você um assunto interessante que
geralmente mexe com todos nós de alguma maneira. Essa questão de inveja, hein? Esse assunto é sério, né? Quem nunca sentiu pelo menos uma pontinha de inveja? Quem nunca ficou se comparando com os outros e se achou superior ou talvez inferior? A gente vai pensar um pouquinho nisso hoje no Evangelho de João, capítulo 21. Deus seja louvado, no ar, a voz da profecia. Inspira a devoção e o mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos a aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver. Muito além desse céu tão azul, há um lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará.
esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Meu nome é Leonardo Simon, eu nasci em Belém do Pará e depois eu me mudei para São Paulo para cursar jornalismo. E atualmente é onde eu moro, exercendo a minha profissão. Quando eu penso na forma como Jesus tratava as pessoas, quando eu me debruço a entender quem é Jesus e a forma como ele lidava com o ser humano, eu confesso que eu fico muito sensibilizado, muito emocionado, porque eu só consigo enxergar um Jesus de amor, um Jesus sensível, um Jesus empático, né? Um Deus que ele ia no mais fundo das mazelas humanas para entender, para compreender o indivíduo, para sentir a dor daquele indivíduo e para restaurar a vida daquele indivíduo. Então, para mim, pensar em Jesus é pensar num ser empático, que exala empatia, que vê a dor, mas não para menosprezar, mas para transformar aquela dor em vitória, em restauração, em mudança de vida. Um dos maiores problemas que eu carreguei por muito tempo, aí, principalmente na minha vida acadêmica, era porque eu era uma pessoa muito competitiva. E eu era competitivo porque quando eu era mais novo, né, a minha mãe sempre me criou muito para que eu fosse muito esforçado na escola. Então ela me cobrava muito meus estudos, né, de que eu tirasse boas notas, de que eu sempre fosse acima da média. E isso criou em mim, obviamente, um espírito um pouco competitivo. E eu lembro, por exemplo, numa dessas situações, que eu sempre costumava me destacar na sala de aula e por causa disso eu queria que os meus grupos de escola fossem com as melhores pessoas da sala. Então eu não aceitava que qualquer pessoa fizesse parte desse grupo, por exemplo. E certa vez, quando a gente estava estudando a matéria de educação artística, a professora pediu para que a gente criasse um grupo para a gente contar alguns folclores paraenses, né? E nós tínhamos que criar fantoches para narrar essas histórias. Então, era um trabalho um pouco complexo. E obviamente, como sempre, eu peguei as melhores pessoas para trabalhar comigo. Só que na divisão do grupo, ficou faltando um menino. Ele era uma pessoa que eu não tinha muito contato, mas era uma pessoa que eu conhecia. Só que quando a professora disse que ele precisava de um grupo, ela direcionou esse grupo para mim, para o meu grupo. E eu contestei a decisão da professora, eu falei que eu não queria que ele fosse do meu grupo, porque ele não fazia o perfil das pessoas que tinham no meu grupo, então eu não queria que ele estivesse lá. E a professora insistiu, ela falou, não, ele vai estar no seu grupo. E aí eu tive que acatar a decisão da professora e esse menino ficou no grupo. Então nós fizemos a nossa primeira reunião ali na sala para definir o que nós íamos fazer. Ele falou que queria falar. E ele disse que, explicou pra gente que a tia dele trabalhava com fantoches e que a tia dele poderia fazer esses fantoches pra gente. E eu lembro que nós fomos o melhor grupo nas apresentações com os melhores fantoches, porque os fantoches foram confeccionados por um profissional, que no caso era a tia dele. E a gente não só apresentou na sala de aula, como era a proposta inicial do projeto, mas como para toda a escola. Então a atitude de uma pessoa que eu inicialmente rejeitei, transformou a ideia do nosso grupo. E ali eu aprendi uma lição, né? Porque depois daquele dia, recentemente eu voltei a conversar com esse meu amigo, a gente hoje se dá super bem, mas naquele dia eu entendi uma lição sobre fazer acepções de pessoas, sobre julgar as pessoas, sobre separar as pessoas por ela não ser exatamente aquilo que eu quero que elas sejam. Eu acho que a maior diferença entre as pessoas que demonstram empatia e as pessoas que só querem, por exemplo, se preocupar com a vida dos outros sem realmente se importar com elas está principalmente na intenção que vai no coração dela.
Eu vejo que muitas vezes uma pessoa empática, uma pessoa que demonstra empatia, ela sente a dor do outro indivíduo, ela sente a preocupação do outro, ou porque ela já passou, ou porque ela toma aquelas dores que não são delas para ela. E a pessoa que ela quer se preocupar com a vida do outro, normalmente ela está ali para afundar essa pessoa, não para ajudá-la, por exemplo. Então eu percebo que muitas vezes a gente precisa de fato pedir uma orientação divina para que ele nos dê um coração disposto a se importar com o outro de maneira despretensiosa, sem querer o mal dele, sem querer menosprezá-lo, sem querer apenas saber da vida deles, mas sem proporcionar nenhum alívio para ele, quer seja físico ou espiritual. Então eu acredito que esse discernimento se encontra na intenção do coração do indivíduo, mas principalmente algo que a gente só consegue se Deus for trabalhando nisso. É, como disse o mestre, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem é que nunca sentiu algum tipo de inveja, não é? Quem nunca se sentiu assim superior a alguém ao se comparar? Ou então, talvez você, comparando-se com outros, sentiu-se inferiorizado. Você alimentou um sentimento assim de desvalor. Isso é ruim. Melhor a gente não se comparar com ninguém. O melhor é nós todos cairmos aos pés de Cristo, buscarmos sua bendita graça e confiarmos que apesar das nossas fraquezas, nossas imaturidades muitas vezes, e muitas vezes também nos tornarmos vítimas da maldade dos outros, o Senhor está olhando para nós, Ele tem compaixão de nós, Ele está nos guiando, e na medida em que nós nos colocamos nas mãos de Deus, a gente vai vivendo e amadurecendo, a gente vai aprendendo a viver. Muito bem, tem um intervalo agora com algumas mensagens aí da Novo Tempo para você, mas logo em seguida eu volto e a gente vai abrir a Bíblia e nós vamos pensar com muita seriedade nesse assunto. Qual é a mensagem que Deus tem para você e para mim nesta hora? Fica aí, eu já volto e juntos vamos à presença do Senhor. Estamos juntos no seu programa A Voz da Profecia e eu tenho um presente muito lindo aqui para lhe oferecer, que é esta revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista foi preparada pela Escola Bíblica daqui da Novo Tempo e apresenta temas muito atuais, próprios para os nossos dias, porque de acordo com a palavra de Deus nós estamos vivendo no tempo do fim. Mas não tenha medo. É o fim dessa realidade presente e o início de um novo mundo, de uma nova vida, para aqueles que confiam no Senhor. Então a gente não tem o que temer, mas nós precisamos entender o que a Bíblia diz. O que está acontecendo está para acontecer. Se você deseja esse presente, é só pedir que nós vamos lhe mandar. Você pode pedir pelo telefone, ligando para a gente no horário comercial, o número 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp, número 12 98100 1615, ok? E também você pode pedir através das nossas redes sociais. E além dessa revista, nós temos outras revistas de estudos da Bíblia, temos também estudos bíblicos em forma de DVD, tudo para que você seja abençoado com o estudo da Palavra de Deus. Eu quero orar com você agora, antes de nós abrirmos a Santa Bíblia, para que a gente possa refletir na palavra do Senhor. Vamos orar então? Pai querido, por Tua graça, Senhor, eu te peço, usa-me, ajuda-me, Senhor, ao apresentar a Tua palavra, que o Espírito Santo possa me conduzir e que haja entendimento de todos que estão participando dessa hora de estudo. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos ao Evangelho escrito por João, capítulo 21. Por sinal, hoje é o penúltimo programa da nossa série baseada no Evangelho escrito por João. João, capítulo 21, a partir do verso 18. Só para a gente entender o contexto. No programa da semana passada, nós lemos até o verso 17, onde houve um
uma conversa entre Jesus e Pedro, o discípulo Pedro. Você se lembra? Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Jesus então disse: apacenta as minhas ovelhas. E eu disse no programa anterior que cada vez que Jesus perguntou a Pedro, e foram 3 vezes, se Pedro o amava, Jesus estava mostrando a Pedro de que as 3 vezes que ele o negou, por todas essas negações, Pedro estava perdoado. Cada afirmação de Pedro que amava Jesus deletava uma negação feita dias antes. E Jesus confirma a vocação apostólica de Pedro, o chamado pastoral de Pedro, quando ele diz assim: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Depois de Pedro declarar o seu amor a Cristo e ter restaurado e Jesus ter confirmado o seu chamado pastoral, então agora está escrito assim: Jesus dizendo a Pedro: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E agora vem um esclarecimento feito por João. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus está dialogando com Pedro. Pedro confirma seu amor a Jesus e Jesus confirma o seu chamado pastoral. Só que agora Jesus surpreende Pedro dizendo assim, que quando Pedro era mais moço, ele se vestia, ia para onde desejava ir. Porém, Jesus diz: estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Isto disse Jesus: quando fores velho. Jesus disse assim: Pedro, vai chegar um dia, quando você já estiver velhinho, que vão estender suas mãos. O que seria isso, estender as mãos? João explica aqui, não é? Ele diz assim: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Os judeus entendiam essa expressão estenderás as mãos como uma profecia de Cristo de que Pedro morreria crucificado. Tremendo, hein? Ele seria martirizado exatamente por causa do seu amor a Cristo, porque ele não negaria mais Jesus, por causa do seu trabalho pastoral, pelo fato de ser um pregador do Evangelho. Pedro seria martirizado, Pedro seria assassinado e a sua morte seria assim, ele seria crucificado. Por isso Jesus diz: vão vestir você e vão levar você para onde você não quererá ir e eles estenderão as suas mãos. E Pedro entendeu o que Jesus havia dito. E agora veja, a partir do verso 20, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos entender melhor o que nós acabamos de ler. Depois que Jesus declara a Pedro de que ele seria martirizado por ser um pregador do Evangelho, o texto bíblico diz que Pedro vê que João também está vindo ali atrás. João está seguindo Jesus e Pedro nesse diálogo que ambos estão tendo. Quando Pedro vê João vindo, Pedro pergunta a Jesus assim: Senhor, e quanto a este? Como quem diz: o Senhor já falou a respeito do meu futuro. Eu já sei que eu vou sofrer e morrer por tua causa. Mas, Senhor, e quanto a este? E quanto a João?
Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Como que dizendo assim: Pedro, não se importe com João. Eu estou falando aqui para você sobre o seu futuro, sobre a sua realidade. Não fique se comparando com João e nem com ninguém. Quanto a ti, disse Jesus, segue-me. E aí veja, o relato diz que se tornou corrente entre os discípulos a ideia de que João não morreria, de que João permaneceria vivo até a segunda vinda de Cristo a essa terra. Mas Jesus não disse isso. Jesus apenas disse: se eu quero. Jesus não fez uma afirmação, Jesus fez uma suposição. E quem foi que espalhou isso entre os discípulos? De que João certamente não morreria, de que João permaneceria vivo até a segunda vinda de Jesus. Certamente quem fez isso foi Pedro, não é? Pedro. Pedro não entendeu bem o que Jesus tinha dito. Repito, Jesus não fez uma afirmação, Jesus fez uma suposição. Essa aqui não era uma profecia feita por Jesus. Jesus apenas disse: se eu quero, Pedro, que te importa, não é? Mas Pedro imaginou que Jesus estivesse fazendo aqui uma profecia, Jesus estivesse fazendo uma afirmação. Se eu quero, que te importa? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Foi isso que Jesus falou. Como eu disse, uma suposição e não uma declaração afirmativa. Significa que é como se Jesus dissesse assim: Pedro, suponhamos que eu queira que ele viva até que eu venha. Isso não deve ser motivo de preocupação para você, Pedro. Eu gosto de pensar que essas palavras de Jesus, se eu quero, elas apontam para a soberania divina. A ideia de que Deus está no controle de tudo o que acontece. Quando você for tentado a duvidar, lembre-se disso. Deus está no comando. Você e eu, nós devemos confiar que Deus faz o melhor para nós. Lembra do Salmo 37? No verso 13 está escrito assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. E na sequência diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Posso citar para você também o Salmo 138, no verso 8. O salmista diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Eu gosto de uma outra versão mais moderna que diz assim: o Senhor cumprirá os seus propósitos na minha vida. É isso, creia nisso. A sua vida está nas mãos de Deus, a minha vida está nas mãos do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. É verdade que Deus não planejou sofrimento, tristeza, decepções, mas Deus usa todos esses momentos difíceis pelos quais nós passamos para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Palavras de Paulo, Romanos capítulo 8, verso 28. Veja, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Veja, não que todas as coisas são boas, mas que tudo coopera, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus disse a Pedro assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Como quem diz assim: olha, Pedro, não se preocupe com ele e com ninguém. Aliás, não seria nem não se preocupe, seria não se compare, Pedro, com João e nem com ninguém. Porque assim, você sabe disso, quando a gente se compara com alguém que nós julgamos menos que nós, talvez menos inteligente, menos capaz, alguém que tem menos habilidade, menos conhecimento. Então, quando a gente se compara com alguém que nós julgamos menos que nós, então aí nós nos sentimos mais, né? E a gente nutre orgulho, vaidade, arrogância. Por outro lado, quando você se compara
com alguém que você julga ser mais capaz que você, mais inteligente, mais habilidoso, enfim, alguém que você acha que está superior a você por alguma razão, então a tendência é você se sentir inferior, é você nutrir um sentimento assim de desvalor, você passa a ter uma autoestima negativa e um grande risco de alimentar inveja. O invejoso, ele olha para o outro desejando o que ele tem e muitas vezes o odeia até por isso, não é? Por isso que a gente não deve ficar se comparando com ninguém. Nem com aquele que você se acha menos que você, para você não ficar arrogante, nem com aquele que você acha que é mais que você, para você não ficar assim com um sentimento de desvalor e quem sabe, alimentando algum tipo de inveja. O invejoso, ele sofre por causa da felicidade, da competência e do conhecimento do outro, né? O invejoso pensa assim, ele tem e eu não tenho. Por isso, a pessoa que se compara e se torna invejosa, ela passa a ser uma pessoa infeliz, insatisfeita, amargurada, mal-humorada, ou não vale a pena a gente se comparar com ninguém. A inveja, ela destrói, ela nos destrói interiormente, ela destrói os nossos relacionamentos. Inveja cria competição, cria discórdia, cria confusão. Você sabe quantas amizades já foram desfeitas por causa de inveja? Quantas famílias, não é? Igrejas, comunidades são divididas por causa da inveja. A inveja, inclusive, foi a causa do primeiro homicídio que ocorreu nesse mundo, lá no Gênesis, capítulo 4, quando um irmão mata o outro. Caim matou Abel, movido por inveja. Gênesis, a partir do capítulo 37, os irmãos de José resolvem vender José. Primeiro pensaram até em matá-lo, depois decidiram vendê-lo, movidos por inveja. Quando a gente pensa em Jesus, os sacerdotes e outros líderes religiosos de Israel, eles prenderam Cristo e desejaram e decidiram crucificá-lo, matá-lo, movidos por inveja. Eles viviam criticando Jesus, porque eles estavam cheios de inveja. Aliás, normalmente, os invejosos, eles são críticos. Tremendo isso, não é? Por isso que nós temos que fazer como Jesus falou para Pedro. A gente não deve ficar se comparando com ninguém, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, no apóstolo Paulo, quantas vezes Paulo foi vítima da inveja dos líderes religiosos, por isso ele foi decapitado. E, aliás, os outros apóstolos também que foram martirizados, os guias de Israel, os líderes religiosos de Israel, eles tinham inveja de todos esses filhinhos de Deus que faziam a obra do Senhor de uma forma grandiosa e muito linda. É como se Jesus estivesse dizendo assim para Pedro: Pedro, não se compare com João e nem com ninguém mais. Viva a sua história. Apesar do martírio pelo qual ele passaria, Pedro estaria glorificando a Deus. Eu preciso dizer para você com muita certeza, com muita convicção, de que nossa glória é viver no centro da vontade de Deus. Oh, sim, não tem nada melhor nessa vida. Não tem riqueza maior nessa vida do que quando a gente tem convicção, quando a gente tem consciência e certeza de que nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Coisa boa é você saber que você está aonde Deus quer que você esteja e você está fazendo aquilo que Ele quer que você faça. Lembre-se disso, nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus para a nossa vida. E com base nessa conversa de Jesus com Pedro, eu ainda posso lhe dizer que neste mundo nem todos têm a mesma experiência. Veja que Pedro foi martirizado pelo imperador Nero, o imperador romano Nero, que era um tirano, que era um homem demente. E você me dirá: ô pastor, que injustiça, não é? Pedro, um homem tão sincero, um servo de Deus fiel, martirizado, assassinado por um imperador tirano, demente. Oh, que injustiça! Será que esse foi o castigo de Pedro? Não, claro que não. Esta foi a sua porção, a sua parte, o seu quinhão. Por isso que eu digo para você, nesse mundo cada um tem sua própria experiência. Lembra de Tiago?
que era irmão de João, aqui o autor do Evangelho. Veja, Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus, eram os que estavam mais junto do Senhor, mas a Bíblia diz que Tiago, irmão de João, um dos 3 mais chegados de Jesus, ele foi o primeiro a morrer, muito antes inclusive de Pedro, assassinado por causa do Evangelho. 2 irmãos, João e Tiago, com destinos tão diferentes. João foi o único dos apóstolos que teve morte natural. Foi o último a morrer. Morreu idoso. Escreveu o Evangelho, escreveu as epístolas, 3 epístolas pastorais de João, escreveu também o livro do Apocalipse, mas não significa que João teve vida fácil. Ele foi diversas vezes preso, foi torturado, foi exilado por causa do Evangelho. Você compreende? 2 irmãos com destinos tão diferentes. Um foi o primeiro a morrer, Tiago. João, o último a morrer. Morte natural. Um viveu tão pouco, outro teve uma vida longa. Mas apesar de serem 2 irmãos, os destinos foram tão diferentes. Porque assim, nesse mundo, cada um tem sua porção, cada um tem sua parte, tem sua experiência. Outro dia eu ouvi o pastor Wilson Paroski, professor de teologia, pregar. E ele disse uma frase que eu anotei e não esqueci mais. Ele disse assim, que esta é a lógica da vida após o pecado, uma lógica ilógica. Oh, que tremendo isso, não é? Essa é a lógica da vida após o pecado, uma lógica ilógica. Estamos todos inseridos nessa realidade, por isso é que é importante a gente não ficar se comparando com ninguém. Jesus disse a Pedro, Pedro, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Eu gosto disso. Pedro, não olhe para João e nem para ninguém mais. Pedro, você olhe para mim. Sua vitória está em mim, sua vitória não está nele, sua vitória não está em você mesmo, apenas confia em mim e me siga. Não importa, Pedro, o que acontecerá com você ou com os outros ao longo do caminho. Quanto a ti, Pedro, segue-me. Não tire seus olhos de mim, permaneça comigo, porque a minha vitória será a sua vitória se você permanecer em mim. Um texto que eu amo e que tenho no meu coração e que de tanto pensar nele já o decorei, está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Lá está escrito assim, portanto também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e está assentado à direita do trono de Deus. E o texto segue dizendo assim, considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu amo estas palavras. A síntese dessas palavras é esta, sim. Fixa seus olhos em Jesus. Sim, olhe firmemente, diz a palavra de Deus para o Senhor, porque a sua vitória vem do Senhor. Mas olha aqui, não basta dar uma olhadinha para Jesus de vez em quando, dá uma piscadinha para Ele, dá uma rápida namoradinha com Ele. A palavra de Deus diz assim, olhe firmemente para Jesus, fixe seus olhos nele. Jesus disse a Pedro, Pedro, quanto a ti, segue-me, vem comigo, porque eu vou dar a vitória que você precisa ter e que você poderá ter se você estiver unido a mim. E Pedro seguiu o conselho do mestre, por isso Pedro venceu. Eu vou ler um versinho aqui só, de Atos dos Apóstolos. Palavras de Pedro, quando estava sendo perseguido por causa do seu amor a Jesus e por ser um pregador do Evangelho. Atos capítulo 4, no verso 20, Pedro diz assim, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João estavam presos nesse momento aqui, por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
E as autoridades de Israel disseram que eles deviam se calar, que eles nunca mais deviam pregar. Então é nesse contexto que Pedro e João dizem assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como se Pedro dissesse: olha, no passado, se você pedisse para eu me calar, eu me calaria, porque eu não entendia direito as coisas de Deus. Eu estava movido por um sentimento de egoísmo e por uma grande ignorância em relação a Jesus, aos propósitos de Deus para a minha vida, mas agora que eu me encontrei verdadeiramente com Cristo, agora que meu coração foi transformado, agora que eu tenho uma nova visão do reino de Deus, não adianta vocês pedirem para eu me calar, porque eu não vou me calar. Eu não posso, diz Pedro, deixar de falar das coisas que tenho visto e ouvido. Quando a nossa experiência com Cristo é real, quando nós seguimos Jesus de perto, então é assim mesmo. A gente não pode mais deixar de falar das coisas que nós vimos e nós ouvimos. Pedro já não estava mais preocupado com João. O interesse de Pedro agora era glorificar a Deus, era exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. Estas sim eram as prioridades de Pedro, estas eram as únicas coisas que lhe importavam. Deus abençoe você. Que o Espírito Santo continue guiando sua vida, orientando os seus passos, os meus também, de nós todos, para que em Jesus Cristo nós tenhamos uma nova vida. Para que a gente não viva se comparando com ninguém. Esse negócio de se comparar, não, permita-me a franqueza, isso não está com nada. Isso é pura bobeira. Se você fica se comparando com os outros, você vai se atrapalhar na vida. Viva a sua vida, viva a sua experiência. Não se inferiorize porque você acha que alguém que está perto de você é mais capaz do que você. Por outro lado, não fique aí empinando o nariz e se achando todo arrogantezinho e convencidozinho, porque você olha para alguém em torno de você e acha que é inferior a você, é menos capaz do que você. Essa coisa da gente se comparar, isso não é bom, isso é muito ruim. Por isso que Jesus disse assim para Pedro: Pedro, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Não fique se comparando com ninguém, Pedro, siga a sua vida, viva a sua vida. Deixa que os meus planos se cumpram na sua existência, em vez de você ficar se comparando com os outros. Lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 15, há um conselho de Paulo. Ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe, parece mais fácil a gente chorar com os que choram, não é? Do que a gente se alegrar com aqueles que se alegram. Porque a nossa natureza ela é tão egoísta que nós vibramos com o nosso sucesso, mas não raras vezes nós nos entristecemos com o sucesso dos outros. Que coisa tremenda, hein? Que natureza ruim é essa que nós temos? Peçamos ao Senhor, ao nosso maravilhoso Deus, que por sua graça nos transforme. Que o Senhor nos faça parecidos com Jesus. Claro que iguais ao Senhor nós nunca seremos, né? Nem mesmo na eternidade, porque Jesus é Deus, o Senhor Jesus é perfeito. O Senhor Jesus estará sempre à nossa frente e Ele será muito maior que nós por toda a eternidade. Mas eu penso que mesmo nessa vida, apesar desse mundo cheio de maldade e dessa natureza inferior que está dentro de nós ainda, essa marca do pecado que nós ainda carregamos, a despeito disso, é possível mesmo nessa vida nós nos tornarmos parecidos com o nosso Senhor. Mas para isso, nós temos que clamar a Ele todos os dias, que por sua graça Ele nos alcance e nos transforme. E creia, Deus faz isso quando você persevera em buscá-lo. Quando você é sincero na sua busca dele, Deus faz isso para a glória do seu maravilhoso nome. Para que você e eu, nós tenhamos uma nova vida e que nossa vida se torne então uma luz e uma bênção para os nossos semelhantes. Em vez de nós estarmos diminuindo as pessoas, ou em vez de nós nos sentirmos, quem sabe assim, superiores aos outros, nada disso vai acontecer conosco. Deus vai nos dar equilíbrio e sabedoria para viver. Porque quando nós andamos próximos do Senhor e estamos seguindo os seus passos, nós
vivemos com sabedoria, não é? E a gente não exalta ninguém, não diminui ninguém, e nós temos uma visão equilibrada quanto a nós e quanto aos outros, porque a visão de Deus nos equilibra nessa existência e nos dá uma compreensão exata de quem nós somos, quem são as pessoas. Deus abençoe você. É hora de música, aqui no programa A Voz da Profecia. O Quarteto Arautos do Rei vai cantar uma música que diz que, apesar de todas as lutas da vida, você e eu, nós podemos ser e nós seremos vencedores. Do mesmo jeito que Pedro venceu, apesar das suas fraquezas, ao colocar-se nas mãos de Deus, ele venceu. Pela graça de Deus, você e eu, nós também venceremos. Ouça agora, Arautos do Rei, um vencedor. Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais o seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou. O seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu.
Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou triunfar. É assim mesmo, é tudo pela graça do Senhor. Ah, se não fosse essa bendita graça, que esperança haveria para nós, não é? Se não fosse o amor, a compaixão, a misericórdia de Deus que se estende a nós, que esperança haveria para nós? Tão fracos, tão marcados pelo pecado, tão cheios de indignidade. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer. Paulo, imagine o grande apóstolo Paulo, ele diz: o pecado habita em mim, o mal reside em mim, eu sou um homem carnal, vendido à escravidão do pecado. Se Paulo tinha esse sentimento, imagine eu, imagine você, não é? Nossas justiças, o profeta Isaías diz, elas são como trapos imundos. Significa dizer que a justiça humana é injusta. Nós somos todos pecadores indignos, mas louvado seja o Senhor por sua maravilhosa graça. Louvado seja o Senhor, porque apesar de todos os nossos pecados e fraquezas, Ele olha para nós não em relação ao que nós fomos, mas aquilo que nós seremos, se nós nos colocarmos nas suas mãos e vivermos sob a sua bendita graça. Você também poderá ser um vencedor, do mesmo jeito que Jesus ajudou Pedro, ajudou João, todos os seus discípulos, exceto, é claro, Judas Iscariotes, né, que fechou o coração para Deus, mas todos aqueles que abriram o coração para Deus, apesar de todas as suas fraquezas, deficiências, Deus os abençoou, Deus os transformou, Deus os capacitou e eles se tornaram vencedores. Deus pode dar a vitória para você e para mim também, creia nisso. Por isso vamos nos colocar nas mãos do Senhor e vamos seguir com confiança, na certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você, ilumine sua vida e faça com que você seja uma pessoa feliz, bem resolvida, bem realizada, que não vive invejando os outros, não vive se comparando com os outros, mas procura viver no centro da vontade de Deus. Por isso tem paz, tem alegria e tem esperança no coração. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai querido, nesta hora, Senhor, por Tua bondade, por Tua graça, Senhor, nós Te louvamos e Te exaltamos. E Te pedimos, Pai querido, permanece conosco, para que assim nós tenhamos sabedoria para viver nesse mundo tão confuso. Que nós não alimentemos inveja em nosso coração, que nós não nos comparemos com ninguém, mas que vivamos todos no centro da Tua vontade, para a glória do Teu nome, para a nossa salvação e nossa felicidade. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. Amém, amém. Deus continue abençoando você. Mantenha na sua mente e no seu coração a palavra de Deus. E na próxima semana, se o Senhor permitir, a gente se vê outra vez. Um abraço. Tchau.